passagem bíblica sobre Samuel, capítulo número 17, já faz, hoje nós vamos fazer 4 semanas, ou 4, aqui seriam 4 quintas-feiras, e a irmã Miele e a irmã me deixaram na responsabilidade de ministrar ontem e ministrar hoje. E Deus é tão bom, tão bom, que para ontem era uma revelação, e para hoje Deus me deu outra revelação. Eu queria compartilhar então com os irmãos essa revelação. Mas vamos por parte. É 4h30 ou 4h30? 4h30. Então tem bastante. Foi bem. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que perceber é o porquê que Davi foi escolhido por Deus. A Bíblia diz, então, os irmãos todos conhecem a história. A Bíblia diz que Deus então escolheu um rei, porque o povo estava pedindo um rei, E a Bíblia diz então que Deus então escolhe Saul, e Saul então, quando ele é escolhido por Deus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de tal forma de Saul, que Saul ficou conhecido como profeta. Por quê? Porque falaram que Saul estava no meio dos profetas, porque ele estava profetizando. E a Bíblia diz que no início da sua trajetória ele estava com medo, e o Espírito Santo veio sobre ele, e ele então começa a batalhar, e ele vai então vencendo os inimigos, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz posteriormente que Deus então dá uma missão para Saul, e a Bíblia diz que nessa missão Deus confirmaria o seu trono. E Saul obedece a Deus com parcialidade. Daquele dia em diante, Deus então está observando Saul. Depois ele recebe outra missão, que era eliminar da terra os amalequitas, porque os amalequitas, quando o povo de Israel saiu do Egito, os amalequitas atacaram o povo de Israel pelas costas, usando uma estratégia de guerra que se chama a estratégia da hiena, que é atacar os fracos, os pequenininhos e os doentes. E foi isso que os amalequitas fizeram. Eles atacaram os velhos, atacaram os doentes, atacaram os jovens, atacaram as crianças, e teve muita mortandade. E Deus falou: desse dia em diante nós vamos fazer guerra contra os amalequitas sempre, até destruir eles. E naquele dia que Deus havia dado essa missão para Saul, para destruir, varrer de sobre a terra os amalequitas, a Bíblia diz que Saul foi e não obedeceu a Deus 100%, obedeceu a Deus até um certo ponto, e ficou com o melhor dos animais, e não matou o principal, que era o rei dos amalequitas, que era Agar. E a Bíblia diz que quando Samuel chega para ver o resultado da missão, para receber o relatório, ele diz: eu fiz tudo que o Senhor mandou, eu fiz tudo que Deus mandou. O Samuel diz assim para ele: mas que balido é esse que eu estou ouvindo? De bois, de ovelhas? Não, nós ficamos com o melhor para nós sacrificarmos a Deus. E tem mais: o rei dos amalequitas ainda está vivo. E Samuel veio então com uma revelação direta de Deus e diz assim: o obedecer é melhor do que sacrificar. E aí Deus diz por meio de Samuel que aquela ação de Saul era parecido com o pecado de feitiçaria. E Deus olha para Samuel, ou melhor, Deus fala com Samuel e diz para Samuel: eu me arrependo de ter levantado Saul como
Samuel passou a noite toda orando. Eu entendo pela palavra que ele passou a noite toda clamando para que Deus mudasse de ideia, para que Deus mudasse de ideia. E a Bíblia diz, aleluia, que não adiantou. A Bíblia diz que Deus fala para Samuel assim: até quando? No capítulo 16, versículo 1, disse o Senhor a Samuel: até quando tu terás pena de Saul? Até quando tu vai insistir numa coisa que já não é mais o meu projeto? O projeto de Deus para Saul agora é de salvação. Ele poderia ser salvo agora, ser rei nunca mais. Ser rei nunca mais seria rei. Ele poderia ser salvo, rei nunca mais. E a Bíblia diz que Samuel insistiu com Deus. E Deus está dizendo para ele: até quando tu terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Eu rejeitei ele para ser rei. Veja, irmãos, e Samuel era profeta de Deus. A Bíblia, irmãos, é o único livro que mostra a humanidade dos seus heróis. Aqui Deus está nos mostrando que mesmo um homem cheio do Espírito Santo, mesmo um homem que escuta a voz de Deus, as suas emoções podem enganar. Ele passou a noite toda e Deus dizendo: tu vai continuar insistindo? Parece a conversa que Deus teve com Moisés, quando Moisés orou algumas vezes para entrar na terra prometida. E Deus disse para Moisés: quanto a isso, Moisés, não falamos mais. Não adianta tu ficar orando para te entrar na terra prometida. Não falamos mais sobre esse assunto. Eu já te dei a minha resposta, e a minha resposta é não. A mesma coisa Deus está falando para Samuel. Eu já te disse, Samuel, tu está perdendo uma noite de sono, tu está orando pelo propósito errado. O que tu está orando já não está mais no meu coração. Agora, Saul, para mim, não é mais rei. Eu tenho um novo rei. Eu tenho um novo rei. Senhor, e quem é esse novo rei? Esse novo rei está lá na casa de José Belemita. Esse novo rei está lá na casa de José Belemita. E tu vai lá, e tu vai ungir rei. Vou mostrar de novo a nossa humanidade. Olha como nós podemos nos enganar. Nós somos seres humanos. A Bíblia diz que o Samuel chega na casa do Jessé, o belemita, e ele diz para eles: eu vim aqui escolher um rei dos teus filhos. Eu vim escolher um rei aqui. E, mano, como era costume da época, vamos começar por mais velho, passou o primogênito. O primogênito, ele era parecido com Saul. Porque sucedeu, 16:6, sucedeu que entrando ele, viu Eliabe e disse com: olha o que o profeta falou consigo. Ele falou consigo, não foi Deus. Olha o perigo. Se Deus não fala com Samuel, qual seria o desfecho da história? O Eliabe seria alguém sem ser escolhido por Deus. A Bíblia diz que viu Eliabe e o profeta disse assim: caiu. Por que ele disse que caiu o reino? Porque dá a entender que ele era parecido, a sua aparência era parecida com Saul. Se nós vamos escolher um novo rei, vamos escolher alguém que tem as mesmas características de Saul. É o que Samuel está pensando. E agora Deus diz para ele: não é esse. E esse aí, e não olha o pensamento dele como foi forte. Viu Eliabe e disse consigo: certamente é Deus esse negócio. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Para Samuel, quem era o próximo rei? Quem era o próximo rei? Falei, mano. Quem era o próximo rei? Quem era o próximo rei para Samuel? Mas ele não era profeta. Mas profeta também pode se enganar.
nossa humanidade, se nós não colocar a nossa humanidade no altar, ela nos engana, porque lá em Jeremias capítulo 17 diz que o meu e o teu coração é enganoso. As nossas emoções nos enganam, os nossos sentimentos nos enganam. Mas a Bíblia diz que Deus estava no negócio e falou para o profeta, e o profeta escutava Deus, e Deus disse para ele assim: porém o Senhor disse a Samuel: tu está olhando com os teus olhos, agora eu vou te mostrar o que os meus olhos veem. Os meus olhos veem um rejeitado. Os meus olhos veem, aleluia, um rejeitado. Nos olhos do profeta, ele era rei. Nos olhos de Deus, ele era um rejeitado. Olha que coisa terrível, irmãos. Olha como é terrível a palavra. A mesma palavra, irmãos, que me abençoa, pode ser a mesma palavra que me fere. E agora a Bíblia está dizendo: irmão, eu recebo isso, está Aí a Bíblia diz que entrou todos os filhos, e um por um Deus foi dizendo para Samuel: rejeitado, 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 rejeitado. Eu não queria estar na pele de Samuel, irmãos. Que pressão psicológica, meu Deus, e passaram todos os filhos. E aí o Samuel, ele faz uma coisa que eu acho que eu e você fazemos. Não temos filho. Acabou, sim. Imagina a pressão, irmão. Ele não anda. Perguntou Samuel: você acabaram os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais uns. Ainda tem mais uns. O que está lá no campo, cuidando das ovelhas. O que está lá no campo, cuidando das ovelhas. Samuel diz assim: manda chamar ele. Irmão, quando entra Davi, ele seria, em aparência, ele seria a ovelha branca da família. Não seria a ovelha branca, porque todos os outros, o judeu moreno, entrou ele igual, baixinho, ruivo, queimado no sol, mas a Bíblia diz que ele tinha boa aparência. E essa boa aparência era uma boa aparência para os homens ou para Deus? Deus olhava para Davi e dizia: esse para mim tem boa aparência, esse para mim tem boa aparência. E a Bíblia diz então, irmãos, que Davi foi ungido no meio dos seus irmãos, o Espírito de Deus se apoderou dele. Aleluia! Que coisa boa, irmãos! Ele foi ungido rei. Deus falou com ele: eu estou te dando o cargo de rei, mas não é hoje. Aí o que acontece, irmãos? O Espírito de Deus se apoderou de Davi, e o Davi voltou para onde? Voltou para o campo fazer o que ele estava fazendo. Passou o tempo, e o Davi vai lá para o dia da batalha. Mas agora nós temos que entender uma coisa. Nós precisamos entender a mente de Davi. Nós precisamos entender, tentar entender por que Deus escolheu ele. Por que Davi tinha tanta convicção que ele ia vencer o gigante? Em nenhum momento Davi ele titubeou. Em nenhum momento Davi ficou espantado. E o Espírito de Deus falou comigo sobre isso. E me disse assim: eu vou te mostrar por que Davi venceu o gigante. E está lá, para eu conhecer uma pessoa melhor, eu preciso conhecer ele por dentro. Como é que você conhece alguém? É você escutando ela falar, ou lendo o que ela escreve. Vamos ver o que Davi escreve. Vamos
salmo bem conhecido, mas assim, muito conhecido, o Salmo de número 23, e nós vamos fazer um cruzamento entre o Salmo 23 e 1 Samuel capítulo 17. Aleluia. Primeira coisa que Davi inicia nesse salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada lhe faltará. Agora veja, meus irmãos, por que Davi, quando ele vai para o campo de batalha, ele está convicto? Porque Davi era pastor de ovelha. Davi era pastor de ovelha. Ele sabia o que era cuidar de ovelha. Se eu perguntasse aqui para as irmãs que estão com a sua mãe do lado, e estão com o seu filho, como por exemplo, a irmã está aqui, terceira geração já. Agora, ela está cuidando da filha e a mãe está do lado. Ela teve uma experiência no cuidado, a sua mãe lhe cuidou. Agora Davi, ele está dizendo o seguinte: eu sei o que é cuidar de ovelha. Eu sei o que é cuidar de ovelha. E quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, o que ele está dizendo? Aleluia! Eu sei o que é ser ovelha do rebanho de Deus. Eu sei o que é ser ovelha que é cuidada por Deus. Quando que Davi está dizendo? Davi está dizendo assim: eu sou pastor das minhas ovelhas, mas de Deus ovelha sou eu. Eu é que sou ovelha. Irmão, eu te pergunto uma coisa: tu sabe que essa ovelha de Deus? Tu experimentou já o amor, o carinho de Deus? E aí o Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou ovelha. E ele diz assim: e o meu pastor, que é o meu pastor, ele não deixa me faltar nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora, tem uma coisa interessante. Quando Jesus foi tentado no deserto, se você quiser acompanhar a leitura, lá está tanto em Mateus como em Lucas, no capítulo 4, a Bíblia diz assim: quando o diabo veio tentar Jesus para transformar pedra em pão, o que Jesus fala para o diabo? Quando o diabo vem com essa história de transformar pedra em pão, Jesus traz algo, e nós vamos ver lá também, que está lá no Velho Testamento. Jesus cita uma coisa para o diabo, e Jesus diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra está escrita em Deuteronômio capítulo 8. Agora eu te pergunto: o Davi sabe que Deus é Espírito. Davi sabe que Deus é Espírito. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, quando foi falar com a mulher samaritana no Evangelho de João capítulo 4, ele diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Quando Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, uma das primeiras coisas que Davi está falando: não vai me faltar alimento espiritual, porque eu preciso do alimento espiritual. Um homem espiritual, uma mulher espiritual, a primeira coisa que ele busca não é o alimento da terra, é o alimento que desce do céu. Aleluia. E isso, quando Deus
Olha o que a Bíblia diz, no versículo 3, Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome, Ele te sustentou com maná que não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Quando Davi está dizendo isso, olha, o Senhor é o meu pastor. O Davi, irmãos, está relembrando como um bom judeu fiel a Deus. Ele está relembrando o que Deus falou para Abraão, o que Deus falou para Isaac, o que Deus falou para Jacó. Ele está escrevendo o que ele está recebendo de Deus, aleluia. Ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar alegria, não vai me faltar paz, não vai me faltar comunhão, não vai me faltar nada, porque eu tenho um pastor que cuida de mim, eu tenho um pastor que me conhece, eu tenho um pastor que me ajuda, eu tenho um pastor que me guia. Glória a Deus, aleluia. Nós poderíamos parar por aqui, mas não. O Davi, como boa ovelha que é, ele continua escrevendo no seu pastor, aleluia. Tu já fez um salmo? Tu já fez um salmo para Deus? Alguma vez tu escreveu alguma coisa para Deus, dizendo quanto tu ama Ele? Alguém aqui alguma vez já fez essa loucura de escrever para Deus uma carta? Você nunca fez isso? Eu tenho um lugar no meu computador que eu tenho uma senha que só eu sei, e eu tenho umas folhas, eu vou escrevendo às vezes, tudo que eu estou sentindo eu vou escrevendo para Deus, e só para ser ninguém sabe, se um dia eu morrer ninguém vai ler, e ainda é tudo criptografado, é só um código que eu sei, que eu escrevo para Deus, irmão. Tu tem que escrever para Deus, aleluia. Escreve uma carta para Deus: Senhor, hoje eu sou angustiado, mas a tua palavra diz isso. Senhor, tu é o meu pastor. Senhor, não sou de como virar o homem, não estou aqui jubilando, porque eu estava falando para a irmã Ana, estava falando, mas ninguém sabe da manhã, e ninguém vai fazer, eu estou alegre, porque o meu pastor me disse: eu vou te dar coisa novinha do céu, eu vou te dar coisa novinha do céu. E aí, quando eu sentei aqui, Nelly me chamou, o Espírito Santo me disse assim: lembre-se, esses 3 dias que eu estou falando contigo de manhã cedo, sobre o Salmo 23, pois é o Salmo 23 que tu vai falar para ela. Desde o segundo, o Espírito Santo, eu vou orar de manhã cedo, e diz assim: o Senhor é o meu pastor. E aí eu vou lá e eu leio em voz alta e vou lendo o Salmo 23. Quando eu sentei ali, o Espírito Santo me disse: o Salmo 23 é para eles aqui que estão aqui hoje. Nem só de quando viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, o que procede da boca de Deus, como Paulo recebeu a revelação em 1 Coríntios, no capítulo 2, nem olhos viram, nem ouvidos soprou, nem subiu no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revela pelo seu Espírito. Ele continua escrevendo. Vamos conhecer o coração, vamos conhecer a mente do guerreiro Davi, aleluia. Agora, não como pastor, mas como ovelha, aleluia. A ovelha Davi, você só escuta pregar sobre Davi, pastor, mas eu quero trazer essa tarde para você, que a ovelha também derruba gigante, aleluia. Eu sei que vocês estão meio longe aí, mas vira para o teu irmão e diz assim: tu sabia que a ovelha derruba gigante? Tu sabia que a ovelha derruba gigante? Pastor, Pedro, a ovelha derruba gigante. Irmão Paulo, ovelha derruba gigante. Ovelha também destrói e derruba gigante. Aleluia. E o Davi diz assim: ó, ele é o meu pastor, e porque ele é o meu pastor, ele me dá uma coisa que nenhum outro pastor me dá: ele me faz repousar. Ele está dizendo assim: ó, o meu pastor me dá paz. Irmãos, um crente sem paz, ele está sem comunhão com Deus. Você sabia disso?
Um crente sem paz, ele está sem comunhão. Que nem eu sou claro. O que a Bíblia diz lá em Filipenses? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Filipenses, bem conhecido, capítulo número 4. Bem conhecido, Filipenses 4. Aleluia, o que a Bíblia diz? Filipenses 4. Olha o que a Bíblia vai dizer: 4. Alegrai-vos de vez em quando no Senhor. Alegrai-vos quando no Senhor. Alegrai-vos sempre. Irmão crente, a Bíblia está dizendo que ele tem que estar sempre alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, para que não esqueçam: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Era uma das outras qualidades de Davi. Ele se humilhava. Era um homem segundo o coração, que ele tinha um coração quebrantado, um coração humilde. Humilhemos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, enquanto Davi estava lá no campo, o que ele estava fazendo lá no campo? Se humilhando. Ninguém dá, irmão, a humilhação que, quando eu estou me humilhando, quando você está se humilhando, que você está chorando, tu está colocando para Deus tudo que está dentro de ti. É só Deus que está vendo. Aí essa oração é para todo mundo ver. A minha e a tua humilhação é para Deus. Por isso que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. É para Deus, irmão. É para Deus. Aleluia. Agora Davi estava lá no deserto, foi ungido no reino, mas ele voltou para as vides. Mas vai chegar o dia que Deus vai exaltar ele. Mas ele estava no deserto, ele dizia assim: ele me faz repousar. O meu pastor, ele me dá repouso. Ele me dá repouso. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele está dizendo assim: ovelha não toma água em rio turbulento, ovelha não toma água em oceano, ovelha toma água em lugar que é calmo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você sabe o que é pasto verdejante, irmão? É aquele pasto que foi molhado no sereno. O pastor lá no Oriente, ele leva a ovelha de manhãzinha, bem cedo, quando está saindo o sol, para ela comer aquela grama, aquele pasto molhado do sereno, para melhorar a digestão. Um pastinho verde, molhado. Aleluia. A Bíblia dizendo assim: o meu Deus me dá comida boa, o meu Deus me dá comida boa, o meu pastor não deixa eu passar fome, o meu pastor me dá coisa do céu, revelação do céu, palavra do céu. Aleluia. E aí ele diz assim: e aí ele entra numa dimensão aqui, se tu passar batido, tu não vai ver. Ele diz assim: e tem mais, o meu pastor, ele cuida da minha alma, ele refrigera a minha alma. Irmão, o nosso problema é o descontrole das vezes. A minha alma, a tua alma, ela tem emoções, ela tem sentimentos, ela tem memória, ela tem a qualidade de sentir prazer e Deus prazer. A minha e a tua alma, ela tem a capacidade de tomar as suas escolhas. E Davi está dizendo assim: a minha
ela é tratada pelo meu pastor. E isso, quando é que eu vejo isso na vida de Davi, uma alma tratada pelo seu pastor? É quando ele chega no acampamento e está todo mundo enlouquecido. O gigante está lá afrontando eles, e é gente que corre para cá, é gente que corre para lá, e está todo mundo apavorado. E a Bíblia diz que o gigante ofendendo, faz 40 dias que o gigante está ofendendo o exército de Deus, dizendo: se tem algum homem aí para lutar comigo, que venha lutar. A Bíblia diz que quando ele falou essas coisas, a Bíblia diz que o Davi soltou. O Davi soltou e disse: não, quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso? A Bíblia diz que quando Davi vai lutar com o gigante olha para Davi e ele despreza Davi. Irmão, eu não sei se alguém aqui já foi desprezado. Alguém já foi desprezado, a tua alma vai lá. Se tu não está controlado, se a tua alma não está controlada por Deus, tu descende, como diz o gaúcho, no chinelo. Tu descende no chinelo. Aí tu começa a sentir um sentimento que em psicologia se fala de autocomiseração. Tu começa a sentir peninha de ti mesmo. Tu começa a achar que tu é a última bolachinha do pacote. Tu começa a te achar um pobrezinho porque tu foi desprezado. A Bíblia diz que quando o gigante desprezou Davi, a alma dele estava em dia com Deus. O pastor de Davi estava com a alma dele em dia. O gigante olhou para ele e disse assim: tu pensa que eu sou um cachorro? Tu pensa que eu sou um cachorro para vir com um pedaço de pau, para vir com pedra contra mim? Aleluia! O gigante desprezou, amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Quantas palavras ele falou para abalar o psicológico de Davi. O Davi olhou para ele, irmão, com uma alma nas mãos de Deus, com as emoções em dia, e disse assim: tu vem contra mim com espada, com lança, com escudo, tu vem com toda essa barra para ti, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, no qual eu estou na presença dele. Você não vê Davi dizendo: agora confia em mim, eu sou um jovem, o que vai acontecer comigo? Não, ele estava dizendo lá nos seus escritos: o meu pastor, eu tenho ovelha, eu sou a ovelha do Deus vivo, e ele refrigera a minha alma. Glória a Deus. Nas mãos do Senhor, as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas memórias, tudo que sou, o Senhor controla e refrigera a minha alma. Ou seja, me dá descanso, a minha alma tem descanso, a minha alma descansa em Deus. Eu te pergunto essa tarde: tu pode dizer que tu é uma ovelha descansada? Tu é uma ovelha descansada na presença do teu pastor, não do teu pastor diário, não do pastor de congregação, mas do pastor Jesus Cristo. Aleluia. A tua alma é uma alma descansada, porque se a tua alma não é uma alma descansada, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5 que o diabo é o meu procurando uma alma para que possa trabalhar, uma alma ansiosa, que as emoções estão conflitantes dentro dela. Aleluia! Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me. A Bíblia diz, vendo que eu estou fazendo paralelo, a Bíblia diz que o Davi estava lá. O pai dele mandou chamar ele lá no campo e diz assim: filho, leva lá uma coalhada, leva um leite lá e leva uns queijos para os teus irmãos. Eles estão lá na guerra. Ele não foi para a guerra porque ele quis. Ele não foi para a guerra por vontade própria. Ele disse: eu
meu Deus, Ele me guia. Meu Deus, eu sou guiado pelo meu Deus. A Bíblia diz que Ele foi para levar queijo no projeto do Pai. No projeto do pastor, Ele foi para o projeto. Foi Deus que guiou Ele. Ele foi levar queijo para os homens. Para Deus, Ele foi matar o Golias. Deus guiou Ele. Deus, irmão, você tem que entender uma coisa. Quem sabe os homens vão te chamar para levar um queijo, levar um leite. Mas Deus vai dizendo, não é só queijo que Ele vai levar. Ele vai matar gigante nesse dia. Nesse dia vai matar gigante. Quem sabe você vem aqui para esse final de encerramento de campanha. Um mês falando sobre Davi, sobre Golias. Eu não sei o que tu pensou ao longo dessas 4 quintas-feiras. Me passou a primeira quinta, não aconteceu nada. Passou a segunda, não aconteceu nada. Passou a terceira. É quem sabe a tua alma estava ansiosa. Quem sabe tu não estava sem paz. Mas Deus me trouxe aqui essa carta dizendo: tu pensou uma coisa e eu vou fazer outra. Aleluia. Tu imaginou uma coisa e eu vou fazer outra. Provérbios capítulo 16 diz assim: no coração o homem faz planos, mas a resposta certa nos lábios é do Senhor. Aleluia. Deus tinha um projeto e naquele dia único, naquele dia singular, era o dia que Deus iria começar a exaltar Davi no meio do povo de Israel. Primeiro, Ele exaltou. Entenda uma coisa, meu irmão. Primeiro, Deus exaltou Ele aonde? No meio dos seus irmãos. Primeira coisa que Deus vai fazer contigo: Deus não vai te levantar lá para outros. Deus vai te exaltar na tua congregação. Aprende isso. Deus vai te levantar na tua congregação. E depois, Deus vai te exaltar diante de outros. Aleluia. Então, meu irmão, sabe o que você está fazendo aqui? Você está sendo provado. Cada quinta-feira, Deus está provando o teu coração. Deus está provando o teu coração para ver se tu tem perseverança. Imagina se Deus não preparasse Davi lá no deserto, lá no escondido. Olha a chamada. Calma, continua buscando. Continua buscando. Na hora de Deus, Deus vai te exaltar. Primeiro passa pelo deserto. Primeiro recebe pão lá do céu. Tem que ter pão. Tem que ter pão. Tem que ter pão. Tem que ter pão. Nem só de pão pelo ano, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Agora a Bíblia diz que Deus guiou Davi naquele dia. E lembra, irmãos, lembra como é que inicia o capítulo 17? Dizendo que os judeus estavam de um lado e os filisteus do outro lado, e no meio deles tinha o quê? Um vale. E tinha tanto Golias como o guerreiro dos judeus, eles tinham que lutar onde? No vale. Eles tinham que lutar onde? Eles tinham que descer. Vamos descer esse Golias, vamos descer no vale e vamos se enfrentar no vale. Aí o Davi escreve assim: ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Vamos trocar esse, vamos fazer uma heresia, vamos trocar esse versículo aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei Golias algum. Aleluia. Ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Ele tinha certeza que ele ia descer no vale e não temeria a morte. Ele
aquele cajado identificava ele como pastor e como ovelha. Quando ele desceu para o vale, ele disse assim: para enfrentar Golias, eu sou pastor. Para descer para o vale, eu sou ovelha. Porque o meu pastor vai me guiar agora. Ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quando ele se encontra com Golias, o que ele vai dizer para Golias? Vamos ver? 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, versículo 40. E 5, depois o Golias insultar Davi, depois o Golias falou um monte de coisa, o Davi diz assim: lembra que ele desceu para o vale, não desceu sozinho, desceu com o pastor. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti. Em nome de quem? Eu vou usar o nome do meu pastor. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou dizer o que eu vou fazer contigo. Eu vou te ferir, eu vou tirar a tua cabeça. Sagrados do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as desgastas da terra, e toda a terra saberá que há pastor em Israel, toda a terra saberá que tem um Deus, e em Israel tem ovelha, em Israel tem ovelha, aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Diz a cidade de Davi tem que saber uma coisa, que no ministério da restauração tem ovelha. Sabe por que tem ovelha? Porque tem o pastor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Lembra que eu falei para vocês? Ele estava levando o cajado e lembrando que eu sou ovelha. Eu sou ovelha. Eu sou ovelha. Aí o Davi, sabe como é que ele desce para aquele vale? Tu sabe como? Não, eu senti uma glória. Sabe como é que ele desce para aquele vale? Ele desce para o vale com mente de derrotado ou com mente de vitorioso? Como é que tu entra nas tuas lutas? Como é que tu entra nas tuas lutas? O apóstolo Paulo, ele diz assim: nós somos o quê? Mais que perdedores? Nós somos o quê? Mais que vencedores. Irmão, a luta que eu e você entrar, tu já tem que entrar de cabeça erguida, porque tu já sabe que tu já entrou vencendo. Tu já entrou vencendo. O diabo ele tenta fazer o quê? Ele tenta. Aí o que acontece? Ele tenta te colocar medo. Eu estava explicando para as irmãs ontem. O nome Golias quer dizer resplandecente. A armadura dele era feita toda de bronze. E ele via sempre de manhã, sempre bem cedinho, quando o sol estava nascendo. Você já viu o bronze polido como ele é? Ele brilha. Agora pensa comigo, um homem de 3 metros de altura, em torno de 150 a 200 quilos, para aumentar a sua armadura pesada com todos os adereços, em torno de 75, 80 quilos. E ele vem descendo para o vale, e o sol pegando ou nas suas costas ou de frente. Era uma imagem. E ele gritando assim: tem alguém aí para brincar? A aparência dele, ao mesmo tempo que era bonita, linda, colocava medo. Muitas vezes o diabo se apresenta assim:
Ele começa a dizer para você: tu vai vir assim para mim. Tu acha que esse jejumzinho da quinta vai funcionar? Tu acha que essa escola bíblica assim, que para cima vai agitar alguma coisa? Não, eu estou dizendo, mas é verdade mesmo, né? Não adianta eu estar lá nas quintas. Tu acha que o teu jejum do sábado vai resolver a mesma coisa? Só que o Davi, ele já tinha tido experiência com o pastor. Por meio do pastor, ele já tinha despedaçado o leão das mãos. Como isso? Porque o mesmo Espírito Santo que veio sobre Sansão e fez ele despedaçar o leão das mãos, é o mesmo Espírito Santo que estava na vida de Davi e fez ele vencer o leão. Ele disse para o rei Saul: eu venci o leão, eu venci o urso, esse incircunciso que não tem aliança com Deus, que ele não tem pastor que eu tenho. O Deus dele é Baal, o Deus dele é Astarote, o Deus dele é um Deus mentiroso. Eu tenho aliança com Deus, eu tenho sinal no meu corpo, eu sou circuncidado, eu fui circuncidado ao oitavo dia. Nós não temos mais Evangelho, nós não somos circuncidados no nosso espírito. O nosso espírito é a habitação do Espírito Santo. Eu e você somos circuncidados. Quando nós entramos numa batalha, nós não entramos para beber, nós já entramos para vencer. O Davi desceu aquele vale dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tem inimigo no vale, mas eu vou descer. A minha alma tem paz com Deus, a minha alma tem paz com Deus. Eu vou descer, eu vou continuar no vale. Eu posso andar no vale, mas eu não vou descer sozinho para o vale. Oh meu Deus, eu não consigo terminar de pegar aquilo. Aleluia. Eu vou descer no vale, mas eu não vou descer sozinho. Eu vou descer com uma mente de vitorioso. Eu vou descer com as emoções em dia, com os sentimentos em dia, com a minha voz em dia. Eu vou descer e vou vencer o gigante. Parou por aí, não, ele desce pro vale. E quando ele, sabe como é que ele desce pro vale? Ele já desce olhando para Golias como um banquete. Ele já desce olhando para Golias dizendo: tu é o meu banquete, tu é o meu banquete, tu é o banquete que Deus fez para mim. Quando ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. E Golias, tu nem sabe, Deus já te serviu na mesa para mim. Tu já foi servido na mesa para mim. E tem mais. Sabe por que essa mesa está servida, Golias? Porque o meu pastor, ele unge a minha cabeça com óleo. Sabe o que Davi está dizendo? Por que eles ungiam a cabeça com óleo das ovelhas? Para não deixar entrar a cheira nos ouvidos. Eles derramavam, ainda hoje fazem isso, derramavam toda a cabeça da ovelha para não entrar nossa varejinha, no nariz, na boca, nos ouvidos. Ele está dizendo: eu sou protegido com óleo de Deus. O que ele está dizendo? A minha cabeça, a minha mente, ela está guardada por Deus. A minha mente, ela está guardada por Deus. Não são as circunstâncias, não são as adversidades que vai fazer eu mudar de ideia em relação a Deus. Não, eu estou descendo aí porque eu sei que a vitória já é minha. Tu consegue olhar essa tua luta e descer para o vale do pensamento de Davi? Prepara-nos uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a cabeça com óleo. Senhor, obrigado. E o meu cálice transborda. Ou seja, ele está dizendo assim: meu cálice, o que Deus está me servindo está transbordando. A presença de Deus na minha vida transborda. A ação do Espírito Santo na minha vida transborda. Então, para vencer o gigante, tu tem que estar pleno, tu tem que estar cheio do Espírito de Deus, tu tem que saber quem é Deus.
todos os dias da minha vida. E ele diz assim, ó, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que ele está dizendo? Eu vou sair do vale e vou continuar sendo abençoado por Deus. Eu vou sair do vale e a bondade, a misericórdia vai me acompanhar. Eu vou entrar no vale, vou sair do vale, e o final da minha vida é na casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Precisa pregar mais alguma coisa? Precisa pregar mais alguma coisa sobre como é que tu vence gigante, como é que tu sai dessa tua luta, como é que tu sai desse vale. Tu lembra que ele está dizendo, esse vale é só mais uma luta, é só mais uma experiência. Assim como eu venci o leão, eu vou vencer. Assim, quem sabe tu entrou hoje na luta e tem um leãozinho aí, aleluia, esse leão, quem sabe tu entrou hoje e está enfrentando o urso, não sei, aleluia, quem sabe tu é o Golias, mas é o teu Golias, o Golias diz assim, fraco, esse teu jogo não funciona, eu estou dizendo para ti pelo Espírito de Deus que funciona.